Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane, sou professora do Instituto Mauá Tecnologia, dou aulas no curso de engenharia, sou coordenadora do programa de apoio ao aluno e venho aqui contar um pouquinho, participar nesse novo episódio do MauáCast. O bate-papo de hoje é sobre saúde emocional no pós-isolamento social. E para essa conversa, eu chamo aqui a Ana Cristina, convidamos a psicóloga Ana Cristina Caldeira, para que a gente possa bater um papo sobre esse nosso tema, ajudando, na contribuição dos alunos à vida acadêmica, à vida social. Então, bem-vinda, Ana Cristina, boa tarde. Eu queria primeiro que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e também qual é a sua área de atuação. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Obrigada. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu me formei em psicologia, há algum tempo, e desde então eu venho me dedicando a estudar e trabalhar com esse público jovem, universitário e muito ligado à educação. Tenho sempre estudado e trabalhado com instituições de ensino no sentido de vir a promover um ambiente mais colaborativo, saudável, onde as pessoas realmente tenham prazer em desenvolver o conhecimento. Porque a gente sabe quanto isso faz diferença para o nosso desenvolvimento pessoal, e o quanto da nossa vida a gente passa estudando. Então eu venho me dedicando a tentar compreender esse fenômeno, o que precisa acontecer para que isso realmente reverta em qualidade de vida, em satisfação para cada um. E de uma certa forma também como isso reverbera na sociedade, transformando o nosso ambiente, a nossa sociedade em algo melhor. Então, a partir disso, eu fui estudando, eu fiz também uma especialização em psicodrama, que vai trabalhar essa ideia de como os grupos, a gente vive em grupo, e como a gente faz parte desse grupo e interage com ele, trazendo tantas melhores coisas da nossa vida, a gente faz em grupo, como também muitos dos nossos sofrimentos e desafios vêm da vida em grupo. Então, como entender o indivíduo não de forma isolada, mas integrada dentro de um contexto maior que é a sociedade e os seus pequenos núcleos sociais que ele participa. A família, o grupo de amigos, o trabalho, a escola. Então, tudo isso interligado é o que nos transforma e nos torna seres humanos. Então, essa é a minha formação e por isso eu venho trabalhando sempre tanto na área clínica, atendendo com consultório, quanto em instituições e dando aula. Eu também gosto muito de dar aula e dividir isso que eu vou construindo de conhecimento com as pessoas. Que bacana, nossa, linda a sua história. E você, como é que você chegou aqui no trabalho com atendimento aos alunos? Na verdade, eu me formei há 25 anos, sou engenheira de formação, engenheira da Mauá, e comecei a dar aula muito jovem, Eu tinha 1 ano de formada e dando aula, e desde o primeiro ano, eu trabalhei também no centro de pesquisas, do Instituto Mauá, mas eu sempre me identifiquei muito com a sala de aula, e desde o começo, eu sempre tive um olhar muito no sentido de tentar apoiar o aluno, tentar ajudar, tanto do ponto de vista teórico, técnico, com os conteúdos das disciplinas que eu ministrei, como também com questões outras. Eu sempre abri um espaço, para conversar depois da aula e tentar ajudar, enfim. E eu acabei participando de um grupo na época que chamava Programa Interlocutores. Eram professores dispostos a acolher, ouvir e ajudar. Então, desde o começo da minha formação. E aí, com o tempo, esse programa mudou de nome, passou o Programa de Apoio ao Aluno, e desde 2007, faz 15 anos, eu coordeno esse programa de apoio, então eu faço esse acolhimento, esse apoio, junto da professora Suzana Lebrão. Nós estamos juntos desde o começo, na verdade a Suzana Lebrão está até um pouquinho
começou esse apoio até antes do que eu. E esse programa foi crescendo, nós tivemos o apoio de outros professores, né? Então, sempre com esse olhar aí de acolher, de ajudar, de melhorar o aluno do ponto de vista de organização, de rotina, de desenvolvimento acadêmico. A professora Suzana trabalha com inclusão também, Exato, a professora Suzana me ajuda nessa parte da inclusão, né, da acessibilidade, esse núcleo, né, que existe. Então, e eu e a professora Suzana, na verdade, ela também é engenheira, né, e nós acabamos nesse caminho, por não termos a formação na psicologia, a gente foi estudar, né? Fomos para a psicologia, eu fui fazer o doutorado na psicologia e ela foi fazer o pós-doutorado na psicologia, para que a gente pudesse entender um pouco mais o aluno, compreender o que eles estavam vivendo. E aí a gente se encantou com essa área da psicologia, com essa nova proposta, esse novo olhar, né? E acabamos melhorando os nossos atendimentos lá na época, já mais estruturado. E aí, com a pandemia, nós percebemos que o programa de apoio precisava aumentar, né? A gente precisava ter uma estrutura um pouco mais sólida, uma estrutura um pouco mais organizada, no sentido de fato da gente conseguir ajudar os alunos, né? Foi aí que a nossa equipe cresceu, com a chegada a sua chegada, né? A chegada da Ana Cristina, que está aqui com a gente, e com a chegada da Luana Nese de Mello, que é uma outra psicóloga também do PAN, que trabalha com a gente nesse acolhimento, nesse apoio, nesses atendimentos individuais, bate-papos, enfim, de forma que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos alunos, né? Então, a gente cresceu. Agora, nosso time está bem mais fortalecido, né? Porque a gente consegue, de fato, sentir, né, um apoio, né, uma ajuda para os alunos, e principalmente nesse momento que a gente vive. E a gente percebe, né, quantos alunos já têm se beneficiado, porque estão, não é, agendando conosco, participando de atendimentos individuais, em grupo. A gente percebe como realmente foi bem recebido pela comunidade esse serviço. Sem né? dúvida. A gente teve um aumento, inclusive, muito grande, né, do ano passado para esse, né? Então, os alunos já conhecem o programa de apoio agora e vem aproveitando, né? Vamos falar um pouquinho, então, do programa de apoio, só para lembrar, né, quais são os nossos objetivos, né? Então, nosso objetivo é, de fato, saúde, né? Saúde emocional, saúde, promoção de qualidade de vida, saúde. A gente quer saúde física, a gente quer ajudar nos aspectos que nos cabem. Nosso papel é ajudar no desenvolvimento né, dos alunos quanto estudantes, né, no papel de estudantes, né, de forma a ajudá-los na autonomia, planejamento, tomada de decisões mais conscientes, né? A gente percebe que quando é criança, adolescente, a gente vai se acostumando a ser mandado, né? Alguém diz para a gente qual é o caminho. E a vida universitária, ela abre muito, ela tem um leque muito grande de opções. Eu posso fazer intercâmbio, eu posso participar de uma organização estudantil, ou eu vou fazer um estágio, ou eu vou para aula, vou para casa, vou estudar, vou sair com os amigos. Vou jogar com os amigos. Vou jogar, vou beber, vou para festa, tirei carteira de motorista, sou maior de idade. Então, são tantas possibilidades e a capacidade de fazer escolhas, de assumir as consequências dessas escolhas de forma consciente e fazendo sentido para um propósito de vida, não só a curto, mas a médio e longo prazo, tem tudo a ver com a formação e com a vida universitária. Porque também a vida universitária é algo que tem um começo, um meio e um fim. Em torno de 5 anos eles estarão formados e entrando em outra fase da vida. Mais uma adaptação, né? Então, acho que ter alguém que te dê te ajude a fazer uma reflexão e ter uma coerência entre as suas escolhas e os seus objetivos, não mais alguém que diz o que você deve fazer, mas que te dá os recursos para você fazer essas escolhas, pode ser muito interessante, né? Sem dúvida. E lembrando que os alunos, né, eles estão numa fase de desenvolvimento que é a transição, né, da adolescência para a vida jovem adulta. Então, tem ainda essa questão, né, dessa transição
que também impacta, e de uma né? afirmação, né, desse lugar de quem já é dono de alguma autonomia em relação aos pais, em relação aos seus objetivos de vida, à sua profissão, né? São escolhas muito solitárias. Embora sejam gratificantes, elas têm que ser escolhidas muito pessoalmente, né? Individualmente. Então, eu acho que isso é importante. E tem também a questão do grupo, né? O ambiente da faculdade é um lugar onde a gente precisa também aproveitar para se desenvolver do ponto de vista das relações interpessoais. E muda o jeito de se relacionar com o professor, com seus colegas, né? Com os projetos de pesquisa que você pode se engajar, com os projetos de trabalhos dentro da universidade. Sem dúvida, e é tão importante, né, para que a gente possa ir para o mercado de trabalho, saber se relacionar com parceiros, com subordinados, com a chefia. A gente tem que aprender realmente a essas relações interpessoais, né? Tão essencial, né? E aqui é um ambiente para aprender mesmo. A gente está aqui aprendendo tudo isso, né? É onde a gente pode errar, onde a gente pode começar de novo. Sim. E aí está mais preparado para a vida adulta, para o mercado de trabalho, para as nossas relações pessoais, propriamente dito. É um grande laboratório, a faculdade, né? Esse período da vida é um grande laboratório. É isso mesmo. Eu lembrei também que a gente também avalia, né, ajuda, tenta orientar quando a gente percebe que existe um estresse exagerado, uma ansiedade exagerada, né? Ansiedade é algo que nos preocupa hoje, né? Sim. Porque existe aí uma porcentagem muito grande de jovens com essa questão da ansiedade fora do controle, né? Fora do esperado, do aceito, né? E é algo que a gente tem também, de alguma forma, tentado orientar, tentado ajudar, né? Fazer eles entenderem que é um passo de cada vez, né? A gente não precisa projetar tanto lá na frente, né? Aos poucos a gente vai construindo tudo isso, né? São tantas expectativas que também levam a pessoa a ter um nível de exigência, cobrança pessoal e autocrítica que às vezes acaba se paralisando, impedindo a pessoa de buscar ajuda ou de arriscar para ter novas alternativas para essas situações que surgem na sua vida. Então, ter alguém também que possa te ajudar a perceber quando isso está virando um quadro patológico e precisa de um recurso, de uma intervenção mais profissional para lidar, é importante. E, infelizmente, a gente tem hoje na sociedade, né, como um todo, quadros de depressão, né, ansiedade, que podem ser cuidados. E isso tem tratamento, não é preciso fugir, né, e se constranger. Um bom acompanhamento traz um resultado, às vezes, até mais rápido do que a pessoa pensa. E dá uma leveza, uma qualidade de vida muito melhor do que ficar convivendo com aqueles sintomas, arrastando e adiando essa decisão de olhar para si e se cuidar. Sem dúvida. Para a gente poder, né, entrar até mais fundo no nosso tema de hoje, lembrando que o programa de apoio também tem esse papel de ajudar nas estratégias de estudo, né? Então, organização de rotina, ajudar, né, a melhorar o foco, né? A gente tem feito esse serviço. Ajudar na inclusão daqueles alunos que precisam, né, que tem algum transtorno de aprendizagem, algum distúrbio de aprendizagem, Exatamente. Né? Então, é isso, nós estamos numa fase aí de bastante orientação, bastante atendimento, né? Temos feito aí um trabalho bastante interessante dentro da instituição. Então, vamos falar um pouquinho sobre o isolamento social, o que a pandemia trouxe quando a gente pensa nesse isolamento, né? Nessa situação de estar isolado, com medo, com tantas questões. Conta um pouquinho para nós, Ana Cristina, que experiência desagradável foi essa, né, para todos nós e para os jovens ainda. Cada pessoa, muito desafiador, cada né? pessoa reage de um jeito, né? Nós sabemos que tem pessoas que parece que já tinham mais uma predisposição a estar em casa, né? São mais ensimesmadas, gostam de atividades mais individualizadas, então gostam de uma leitura, gostam de
trabalho manual, e parece que essas pessoas até tiveram um pouco mais de tolerância. Mas ao longo do tempo foi algo tão extenso, né? Nós vivíamos assim, talvez daqui a um mês tudo volte ao normal. Daqui a 2 meses, de repente se passou 6 meses, 1 ano, e isso foi gerando uma sensação de tédio, né? Uma incerteza, será que isso vai passar? Qual é a dimensão das consequências de tanto tempo fora do meu espaço de trabalho, longe da convivência com pessoas que me eram importantes e caras? Porque as pessoas, principalmente, né, os jovens, a questão do relacionamento com os pares, né, de sair com os amigos, de ter momentos de convivência, de compartilhamento das suas experiências, e eles foram privados disso por muito tempo. É uma perda de né? liberdade, na verdade. Uma perda né? de liberdade Do naquele jovem, momento né? em que ele... Principalmente. Exato, naquele momento onde ele estava mais pronto para ir para o mundo, para ter autonomia, para ter independência, de repente foi totalmente cerceado. Então, mesmo para as pessoas mais tranquilas, foi um impacto muito grande, né? E Eles aí... comentam muito assim das festas, das perdas das festas. A festa de formatura, alguns ficaram, né, numa situação, né, foram comemorar depois de 1 ano a festa de formatura, a viagem de formatura, Exato. Né? Bem traumático para os jovens, né, além toda essa fase. Da convivência com a ideia da morte, né? Muitos lutos nós passamos. Ninguém passou ileso sem ter alguém próximo ou alguém conhecido, né? Que perdeu alguém querido. E no momento, muitas vezes, assim, a gente espera que uma pessoa, a partir de uma certa idade, né, tenha, sim, lógico, o caminho natural da vida é a morte. Mas a gente viu pessoas da nossa idade, jovens, crianças, e isso tudo foi gerando uma sensação de incerteza, né, sobre o amanhã. Será que eu estarei viva amanhã? Será que se eu pegar essa doença, o quanto isso pode me comprometer? Que sequelas podem advir? Então, além do comprometimento social, a ideia de risco de vida iminente também aflorou de uma forma inesperada e sem a gente estar preparado para lidar com isso. Então, a gente percebeu sintomas e um impacto no psicológico da pessoa muito severo em alguns casos. Sensação de medo, irritabilidade. Raiva, né? Uma raiva muito grande, às vezes sem saber o motivo, né? E aí começaram a acontecer também alterações do sono, insônia, sintomas de estresse pós-traumático, né? Então, uma série de sintomas que podem desencadear, às vezes, alguma patologia mais séria, que precisa de um acompanhamento. Mas, na maioria dos casos, eu acho que com alguns cuidados, as pessoas vão conseguir reverter esse quadro e começar a se reinventar, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente também avalia. Nós não seremos as mesmas pessoas, né? Nós estamos nos transformando e de um jeito muito inesperado, mas muito autêntico, porque nós revisitamos vários valores, né? Porque esse período de isolamento também nos levou a uma reflexão de quais são os meus projetos de vida, para onde eu quero ir, por que eu faço o que eu faço, quais são o que realmente importa para mim. Então, eu acho que tudo isso mexeu muito com cada um, mas principalmente com os nossos jovens, né? Foi muito impactante, realmente, né? Até um humor deprimido, né? Depressivo, né? Tudo isso foi bastante sério, né? E isso refletiu também no ambiente acadêmico. Então, na universidade, a gente tem visto em vários relatos, né, de profissionais da educação que está mais comum dentro do ambiente acadêmico casos de depressão, de ansiedade, né? A gente percebe muitos estudantes que relatam que tiveram uma queda no seu rendimento, na sua motivação para estudar, ou a modalidade de ensino à distância, onde mesmo a aula sendo em tempo real,
sincrônica, tinha sempre aquela coisa de eu estou de pijama, eu estou deitado na cama, eu vou ouvindo a aula e fazendo outras coisas. Então, mudou muito o jeito do aluno se relacionar com o conhecimento, com o professor, com a sua formação. Né? Eles assistiam, às vezes, a aula gravada, né? Acelerando o áudio para ser mais rápido. Então, realmente... A gente está vendo hoje... A gente está vendo um reflexo da falta de paciência, da falta de foco, né? Porque eles faziam várias coisas junto com a aula, né? Eles estavam com outras telas abertas, celular do lado. Então, existe agora uma percepção de uma falta de foco, né? Quando eles voltam à sala de aula e onde eles precisam estar 100% ali, né? Presentes, né? Parece que aquilo para eles é perda de tempo. Como eu não estou podendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu estou, de novo, num ambiente público. Essa ideia de que eu estou exposto novamente também está trazendo uma consequência, acho que até para a percepção deles de como é estar no mundo. Eles estavam muito acostumados a estar sozinhos dentro do seu quarto, se relacionando com uma tela fechada. E agora eu estou de novo em público. Exposto, né? Uma sensação de estou exposto, né? Eles estavam escondidos ali atrás da tela. Muito protegidos, né? Alguns nem falavam nada, nunca participavam, né? Então, agora eles, né, presentes, é necessária a participação muitas vezes, porque faz parte ali, né, da aula. Trabalho em equipe, ele tem que fazer, entregar, às vezes, muitas vezes no momento presente. E a gente, né? tem visto muitos casos onde está surgindo uma insegurança em relação a si mesmo, né? Será que eu sou capaz? Será que como é que eu vou conseguir lidar com isso? Uma certa resistência a aderir novamente a essas propostas que nós sabemos que são saudáveis, né? O trabalho em equipe, o debate em sala de aula, a exposição de ideias e pontos de vista que são contraditórios para construir um novo conhecimento, é algo que deu até um desânimo, né? Às vezes a gente sente, né? Deles, assim, ele tem dificuldade com essa exposição, com esses relacionamentos, e aí parece um pouco de dificuldade misturada com um certo desânimo, né? Frente a essas incertezas, né? Uma dúvida de se eu vou ser capaz, e o quanto isso realmente me agrega, já que eu tive uma experiência por muito tempo de não precisar fazer isso e ter resultados aparentemente equivalentes. Mas nós sabemos que, do ponto de vista do seu desenvolvimento social, isso tudo prejudica, né? Sem dúvida. O quanto é fundamental, né, esses relacionamentos para a construção da nossa própria identidade, né, de nós como indivíduos, né? Para eles que estão em formação, né? E da construção do conhecimento. Sem dúvida. Nós sabemos o quanto é rico, né, o debate, a troca de ideias, o ambiente colaborativo, para que a gente consiga soluções criativas, novas, para velhos problemas ou para situações novas. Então, o ambiente da sala de aula, ele é tão rico em possibilidades e ele acabou se tornando secundário no processo da educação. E hoje, retomá-lo está exigindo de todos nós um empenho. É um desafio, né? É um desafio tanto. Vamos falar, então, do que a gente pode... Agora, nós colocamos todos os desafios, né? Que são os desafios atuais dessa transição, desse novo recomeço, né? Porque a gente está começando de novo, num outro formato, né? A gente volta diferente, né? Como indivíduos, né? Com todas essas experiências que a gente teve durante esses 2 anos. Então, eu acho que a gente colocou as questões, né, os desafios, tanto, né, que a pandemia trouxe, como as questões que eu acho que são desenvolvimentais da própria fase da vida dos alunos, dos estudantes. Então, vamos falar em algumas orientações, alguma direção, o que a gente pode fazer para pensar nessa saúde emocional e ajudar nesse momento. Então, o que a gente pode, Ana Cristina, orientar para os alunos, né, para que eles possam encontrar aí dentro desse momento também de transição e de adaptação, nova adaptação, o que eles podem ser apoiados e ajudados, né, para ter saúde emocional. Olha, a dica, acho que sempre assim,
deve ser considerada é que a gente, para lidar com o estresse, para a gente aprender a administrar o nosso estresse, os níveis de estresse da nossa vida, a gente precisa de bem-estar físico, social e emocional. É um tripé, né? Então, para o físico, a gente precisa estar atento àquelas noções sempre básicas, que é uma alimentação equilibrada, né? Procurar ter atividades físicas, aprender a respirar, a ter um bom processo de respiração, às vezes exercícios de respiração para ajudar a lidar com a ansiedade, com o estresse são importantes. A ideia de ter uma qualidade do sono adequada. É interessante como a primeira coisa que a gente risca da nossa vida, quando a gente tem muitas atividades, é o horário de dormir, né? Então, as pessoas facilmente começam a dormir tarde, dormir pouco, acordar cedo, dormem preocupadas e aí fica aquele sono picado. É muito importante a gente ter um horário, assim como a gente prioriza tantas coisas na nossa vida, priorizar o horário de dormir com qualidade, com realmente entrega, sabe? A gente às vezes vai dormir contrariado, como o bebê que não quer dormir. E não pode, a gente precisa cuidar de ter horários de sono. Então, eu acho que coisas né, importantes para a nossa vida, para a nossa saúde física, que vão refletir, sim, no nosso dia. A gente, quando tem uma boa noite de sono, a gente vai ficar menos irritado, vai ser mais tolerante, mais criativo, mais espontâneo. É mais fácil o aprendizado, né? A memória, a concentração, né? São tantos os benefícios, né? De um sono realmente reparador, né? Então, essa é uma das coisas. Outra que eu diria é a qualidade do nosso tempo livre, da nossa vida social. Nós precisamos ter oportunidades também de extravasar as nossas emoções com qualidade. Então, quando a gente fala, né, é importante, sabe assim, as artes na nossa vida são importantes. Então, sabe, ir ao teatro, um show de música, uma reunião com amigos, uma leitura de um romance, né? um conto. Não só a gente associa sempre leitura a estudo. E a leitura também pode ser prazerosa, se a gente buscar uma literatura que seja interessante, que te leve a despertar a sua fantasia, o sonho, ou lidar com as emoções. Então, eu diria que atividades sociais onde você vai ter essa válvula de escape, onde você pode extravasar e viver emoções prazerosas e lidar de uma forma lúdica com as coisas da vida, é muito importante. E é importante fazer isso em grupo. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio. É bom ter aquele grupo de amigos, e se você não tem, procure buscar. Às vezes, num grupo de voluntariado, ou naquele grupo de ação social, da atlética. A faculdade oferece tantos grupos. Muitas equipes acadêmicas. Equipes acadêmicas, onde você pode encontrar pessoas com quem você tem afinidade, que gostam de temas semelhantes aos seus. São caminhos para você fazer uma rede de amigos, né? Então, isso é importante. O ambiente familiar, na medida do possível, se tiver uma rede também gostosa, às vezes é gostoso aquele almoço de domingo na casa da avó, aquele papo com os primos, não sei, para quem tiver esse recurso, valorizar, também ter espaço para isso na sua vida, é um caminho de desenvolver do ponto de vista da sua sociabilidade. Né? Eu acho que controlar também o uso de telas, né? Tem final de semana, acho que a gente pode fazer um pouco menos, né? Tem que se desconectar um pouquinho, né? Porque esse excesso de telas também é muito... A gente fica muito ali cansativo, muito sozinho. Muitas vezes é solitário as telas, né? Parece que você está interagindo ali nas redes sociais, mas às vezes também você está ali... É muito superficial. Acaba sendo algo vivendo, de fato, que é superficial e que às vezes aumenta os seus níveis de ansiedade, porque fica aquela coisa competitiva de quem curtiu né? Quem mostrou o quê. Então, às vezes, isso não está sendo... Pode ser um caminho saudável, se unir as pessoas, mas também pode ser um caminho de muita solidão e exclusão. E, em si, principalmente antes de dormir, a gente vê que as telas, elas acabam causando uma excitação
neurológica que te impede de dormir bem. Então, também é recomendado, principalmente um pouco antes de dormir, a gente... Acho que é meia hora antes de dormir, já tem que começar a desligar os equipamentos, porque é tiro e queda. Até para o cérebro entender que está na hora de descansar, né? Porque a própria luz já é um incentivador, né? De estar acordado, né? Exatamente. E acho que do ponto de vista emocional, buscar também sempre a reflexão, sabe? Para ter autoconhecimento. Por que eu faço o que eu faço? Né? Quais são as minhas motivações? Como é que eu organizo minha vida no intuito de eu alcançar realização, satisfação? O próprio trabalho, o estudo, precisa ter um valor agregado. Ele precisa ter um sentido para a minha vida. Quando a gente faz por fazer algo que toma tanto tempo da nossa vida, sem atribuir valor a isso, sem entender isso como parte da minha vida, isso vai se tornando um peso. E por que eu tenho que carregar esse peso? Então, encarar as coisas que a gente faz na vida sempre com leveza, buscando alegria, motivação, se comprometendo com aquilo que a gente escolheu fazer. Porque às vezes a gente escolhe e depois abandona, faz por fazer. E eu acho que isso gera muita frustração, né? Desânimo, vira algo sem sentido. Então, acho que dar sentido às coisas que a gente faz e fazer com gosto, com capricho, sempre da melhor forma possível, não porque os outros estão esperando, porque os outros estão cobrando, mas por si mesmo, porque você merece entregar sempre o seu melhor e se desenvolver e ver nisso o valor. É a sua evolução, na verdade, né? Esse compromisso com o seu crescimento. Não deixar isso para o dia que eu for fazer para valer, o dia que eu estiver trabalhando, o dia que eu for ganhar dinheiro, o dia que a gente fica fazendo promessas que um dia eu vou fazer. E aí a gente está adiando uma satisfação, uma alegria que a gente podia ter hoje. E quanto é importante você viver o aqui e o agora, né? Exato. Se a gente conseguir curtir esse momento presente, né? E eu acho que assim, fica mais leve, né? Vive o agora, aproveita esse momento, as oportunidades que a vida traz, faz o seu melhor e aí cada dia vai ficar mais leve, né? Quando você vai fazendo o seu melhor e vai vivendo aquele momento sem tanta preocupação, né? Com o dia seguinte, com o mês seguinte, o ano seguinte. E aceitando também que nem sempre todos os dias são bacanas, são legais, são felizes. A vida traz desafios. Nem todo dia a gente está bem, né? Tem dias que a gente está mais triste mesmo, mais reflexivo. E poder também se dar o direito de ter esse momento, onde eu vou ficar mais calado, onde eu vou ficar mais na minha. A gente não precisa sempre estar atendendo às expectativas dos outros ou atendendo essas expectativas de perfeição, né? Não, a gente vai ter que respeitar os nossos tempos. Acolhe, né, esse sentimento, esse dia não muito bom. As coisas que às vezes... deixa passar. Às vezes as coisas dão errado também e não dependem de nós. Sim. Às vezes a gente fez o nosso melhor e algo externo a nós aconteceu. A gente fez uma expectativa, né, pintou lá uma expectativa e às vezes o caminho muda, né? Então a gente tem que lidar, né, com essas mudanças que a vida traz, né? E tentando direcionar sempre para o melhor que a vida coloca, né? Porque a gente tem uma falsa, às vezes, ilusão de que a gente pode controlar tudo e o que deu errado às vezes é culpa nossa e isso tudo vai gerando um caminhão. Nossa, uma cobrança, né? Parece que o peso. ombro até pesa, né? Como se tudo fosse responsabilidade nossa. E às vezes não, né? Muitas vezes não é, né? Muitas Exato. coisas não dependem de nós, né? Essa situação toda que a gente viveu, inclusive, mostrou o quanto que muitas coisas não estão na nossa mão, a gente não controla. Exato. E a gente aprende a viver desse jeito também, né? Sem ter o controle de tudo, né? Exatamente. Muito legal. E o sentimento de pertencimento? Esse negócio eu acho tão bacana, né? Essa sensação de pertencimento. E quando a gente pensa nos nossos estudantes, o fato deles fazerem parte das equipes acadêmicas, é tão bacana ver eles nesse sentimento de pertencimento, se reconhecendo dentro da equipe, né? Isso também pode ser uma orientação como um apoio para essa saúde emocional. Sim. Desde que não seja uma carga excessiva, que ele não fique ansioso por tantas tarefas,
pode ser um ótimo apoio, né? Com certeza, é uma grande oportunidade, é um espaço de crescimento, tanto do ponto de vista social quanto emocional, que a gente tem prioritariamente quando a gente está na faculdade, né? Que é um tempo muito gostoso para aproveitar essas experiências, né? De fazer parte da bateria. Eu vi outro dia, né? Parece que a bateria foi premiada, né? Então, fazer parte daquele grupo, tocar junto, participar dos ensaios, participar dos jogos, participar, enfim, né, da empresa júnior. Depende daquele momento da sua vida, o que para você faz sentido, né, no que você quer se desenvolver. Busque grupos, se una, né, pertença, que você vai ver muitas mudanças e um grande crescimento. E aí você tem a possibilidade de desenvolver talentos, né? Exato. Perceber aquilo que você gosta, o que você quer seguir, aquilo que você viu que não é para você, não é aquilo que eu quero para a vida, né? Conhecer pessoas legais, né? Fazer grandes amigos, coisas muito boas que são importantes para a nossa qualidade de vida também. Sem dúvida. Né? Para a gente fechar, então, o que a gente poderia listar, assim, bem rapidinho, assim, em tópicos, para deixar como orientação para a saúde emocional? Então, seria saúde física, emocional, psicológica, pensando no lazer, fazendo um equilíbrio entre o estudo e o lazer, cuidando aí da saúde, dos relacionamentos, participando das equipes, né, de convívio social. E, por aceitando os seus talentos e as suas dificuldades, que também a gente tem dificuldades, né? Cada um tem as suas. E quando a situação estiver difícil, procure ajuda. Né? Sem dúvida, o programa de apoio estamos aqui à sua disposição. Está aqui para ajudar vocês. Conte com a gente. Sem dúvida. Esquecemos de falar uma coisa super importante, o valor do estudo, né? O olhar, ter um propósito, né? Porque eu acho que o propósito, ele traz vontade, realização, aquela pessoal. Vontade de você fazer, de você ficar mais leve o dia quando você tem um propósito, né? Então, acho perfeito, bem lembrado, é isso mesmo. É isso. Obrigada, Ana Cristina, foi muito bacana esse papo com você, foi uma delícia conversar com você, acredito que, né, os alunos aqui vão poder aproveitar também dessa conversa. E se vocês tiverem qualquer sugestão de tema, mande para nós nas nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Até. Tchau, tchau. E aí, gostou desse Mauá-cast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!